Olá a todos. Querido, a razão dessa introdução é porque aconteceu uma situação embaraçosa nesse orçamento que você vai ver pela frente. Esse aparelho chegou comigo e o cliente trouxe já de outra oficina. Parece que ele tomou lá do outro técnico por não ter reparado o aparelho dele. Então ele trouxe para mim, quando ele chegou eu reparei logo que os parafusos não estavam inclusive bem encaixados e eu mostrei para ele. Eu disse assim, olha, eu vou dar um único tiro. Essa televisão ela vai sair boa daqui ou você vai levar ela sem ser consertada, porque eu não vou ficar tomando seu tempo e aí dizendo que eu vou adquirir peças que às vezes são difíceis de adquirir peças desses televisores. Tá. Chegou o aparelho, eu abri, fiz a verificação de rotina, né? Tira e coloca cabo, lubrifica, tudo isso eu fiz. Aí quando eu identifiquei que a placa principal tinha uma peça quebrada, sacada fora, inclusive ela estava apenas com um terminal conectado. E eu vi que eu não tinha como adquirir aquela peça, e mesmo porque na serigrafia da própria peça não existia mais. Arrancou, danificou, quase que triturou a peça. Aí eu pensei, bem, eu não vou ter como reparar isso aqui. Eu vou entregar para o cliente. Aí nisso eu estou esperando o cliente chega. Aparelho com defeito, você vai ver, olha o defeito dele é esse bem aqui, ó. Deixa eu botar aqui para você ver mais ou menos, olha. Olha, ó. Essas piscadinhas aqui, ó, que ele fica dando, ó. Olha esse televisor como está. O aparelho, entendeu? Aí quando eu vi que eu não tinha como consertar e o cliente chegou já no tempo, já para levar, que ele já estava aborrecido da outra eletrônica, eu disse, me dê um tempinho que eu vou fechar o seu televisor. Querido, no que eu fecho o televisor e vou testar só para provar, olha, tá aqui, tá saindo com defeito que chegou. O televisor funciona. Eu fiquei embaraçado, eu chamei o cliente, expliquei para ele tudo que eu estou lhe dizendo, eu expliquei para ele. Inclusive eu peço para ele falar no vídeo, para saber que ele vai levar o aparelho sem eu cobrar, por causa que eu não consertei o aparelho. Eu vi o defeito, mas eu não tinha que consertar, porque eu pensei o seguinte, vai que eu cobro, aí chega lá, essa peça vai ser exigida em algum momento, que eu não sei qual, e vai dar um problema. Aí ele vai voltar aqui. Aí eu vou ficar com que cara, né? Então eu entendi por melhor não cobrar e entregar o aparelho dele assim mesmo, mostrando para ele o que aconteceu, pois ele saiu daqui com uma peça fora. Mas eu não dei o aparelho como consertado. Ele ficou contente, porque o cliente ele quer ver a coisa aparecer aos olhos dele. Mas eu, como técnico, não identifiquei que o aparelho foi consertado. E faço essa introdução para você saber o que vai acontecer no vídeo, para você se situar como é que a gente fica em situações embaraçosas. Eu preferi não cobrar, e o cliente, se aparecer algum defeito aí pela frente, decorrente da ausência daquela peça lá, ele não vai dizer, poxa, eu levei para o cidadão disse que consertou e está aqui com o mesmo problema. Eu me livrei do problema e não adquiri outro maior. Tá, querido? Você faz a sua interpretação aí do ocorrido aí, e isso é uma situação real que aconteceu comigo, que acontece também em eletrônica. Olá a todos. Olha esse televisor como está. Mas o interessante disso não é exatamente o jeito que ele está, é o jeito que ele chegou. Olha aqui o parafuso, foi colocado. Olha esse outro parafuso também. Eu já disse para o cliente que eu já vou ver com certa precaução, que eu não sei o que. Ele estava numa oficina, aí aparentemente estava demorando lá, e ele não... Tá desse jeito aqui, ó, piscando. 1, 2, 3, 1, 2, 3, com intervalo de 2, né? Vamos abrir e ver o que está acontecendo, se dá para fazer algo. É o televisor modelo TC32A400B Panasonic. O que eu já fiz? Tirei a luminosidade, tirei aqui a placa Tecon e continua do mesmo jeito aqui. Viu? 3 mais 2. Eu vim verificar se há algum aquecimento no amplificador. Não tem nada aqui aquecendo. Aí vai me jogando pra cá, ó. Essa situação, eu tiro aqui, continua do mesmo jeito, vai me jogando pra cá, como se a fonte não estivesse disparando. Isso é um pensamento inicial. Não tenho certeza de nada, não sei de nada. Então eu vou trabalhando assim, vai eliminando possibilidades. Já teve televisor que o amplificador classe D estava com problema, aí não armava a fonte. Aí já vim aqui colocar o dedo para ver se não está superaquecendo. Aqui não aquece nada. Olha, já houve uma desconfiança por parte do
do outro reparador. Aqui nesse diodo houve uma ressoldagem aqui, aqui e aqui. Agora eu vou analisar dentro daquela ótica. Antigamente era só pensar assim, bem, tem alguma carga problemática, ou seja, onde a fonte de alimento está com problema e a fonte está se desligando. Mas hoje em dia não é mais assim. Há muitos fatores que fazem desligar uma fonte ou não deixar ela iniciar a alimentação. Tudo o resto mais um pouco está tudo interligado. Então a gente vai fazer aquilo que é básico, né? A gente vai fazer aquela vistoria, aquela análise, faz umas medições meio aleatórias assim. Às vezes nessa situação a gente já encontra o defeito, como eu já lhe disse em outros momentos. Mas nesse caso eu preciso eliminar essa possibilidade para poder pensar em outras situações. Tudo, mau contato, algum FET com problema. Eu vou fazer a análise aqui, aí depois eu volto com algum resultado. Não sei o que foi que fizeram aqui. Está destruído o componente. Não sei como isso aconteceu. Tem um rastro bem aqui, olha. Tá vendo o coletor do SMD aí levantado? O transistor. Aí aqui tem essa peça aqui. Que aqui diz que é um IC. Deve ser aqueles transistores, aqueles dois transistores que ficam ligados. Tô imaginando que seja isso aqui, ó. Não sei se é luz. Brevemente está chegando a minha câmera microscópica, mas até lá vai desse jeito mesmo. Não sei o que foi isso. Eu lembro, eu contei essa história pra vocês, mas eu lembro de uma vez que eu tava na eletrônica. Aí chegou um televisor lá pra gente fazer orçamento. A gente sempre pergunta, olha, veio de oficina? Aí veio, mas o rapaz lá só abriu. Aí a gente já sabia como é que funciona esse negócio do só abriu, né? A gente pediu pro cliente ficar no lugar e a gente abriu na frente dele. Aí fizemos isso. Resultado, tava faltando no televisor que o outro reparador só abriu. Tava faltando o horizontal, o vertical e o flyback. Aí o cliente disse, não, pai, foi rápido, não demorou. Ele abriu, disse que era, eu disse que achei caro, aí fechou, foi rápido. Aí só essas três coisas estavam faltando nessa, só abriu dele. Eu vou estudar o que é isso aqui primeiro, para ver que eu falo. Eu sei que você aprende alguma coisa, mas eu sempre gostaria de trazer o reparo do aparelho, o conserto do aparelho. Só orçamento tem um lado bom. A gente aprende alguma coisa, mas fica aquele sentido de eu gostaria que fosse melhor. Olha, eu tirei só na unha. Não estava mais soldado. Eu tô procurando interpretar o que foi que aconteceu. Tô até pensando, será que foi colocado algum parafuso aqui? Ou acidentalmente bateu? Não, mas tem rastro de que houve a colocação do ferro de solda. Bem, amigo, eu fico constrangido de fazer esse vídeo assim. Mas eu não vou poder reparar esse televisor. Essa peça que você viu aí, eu não tenho como substituí-la.
E isso daí eu não sei se foi um acidente, uma chave caiu no intercurso lá e eu teria que restaurar para descobrir o real defeito. Vai que isso aqui não tem, talvez não tenha nenhuma influência, ou tem. Então só teria condição de saber isso consertando para depois saber o defeito. E eu já fiquei em situações assim de me virar para reparar uma peça visivelmente danificada e depois de tudo eu não conseguia. Aí depois que eu descobri qual era o real defeito, não tinha como adquirir a peça verdadeira, a peça com problema que estava causando anomalia no aparelho. Só para você saber que a gente não planeja isso. Eu vou fechar o aparelho, tá? Olha a situação. O cliente está na porta. Olha a situação. O cliente está na porta. Eu já disse para ele que não teria como recuperar aquela placa. Eu fechei o televisor e ele simplesmente funcionou. Próximo a uma estrada de terra em São José dos Pinhais, região metropolitana. Você está entendendo? O televisor está daquele jeito que você viu a placa, com aquela peça sacada fora. Aí eu fechei a televisão e olha aí. Meu, o que faz da vida, hein? Uma situação dessa aqui. Tô 13. Para concorrer a prêmios instantâneos. R$5.000. E seu dinheiro ainda fica lá guardadinho para usar no Eu vou botar esse vídeo assim para você saber esse tipo de situação que a gente passa. É claro que aquilo que tá lá vai dar um problema. Não sei que tipo, em que momento, quando exigir que função. Eu vou devolver porque o cliente está aí, está esperando, ele quer ir embora. Eu vou devolver assim mesmo. Não vou dizer para ele que eu consertei, que eu não consertei, tá daquele jeito a placa lá. Vocês já incorreram nesse tipo de situação? Do jeito que estava lá, que você viu lá, aquela peça sacada fora, a televisão está funcionando. Ah, meu amigo, paciência. Vou entregar para ele. Olha, querido, estou aqui com o cliente aqui ao meu lado. Não vou filmá-lo porque ele pode não querer, mas eu estou entregando a televisão dele desse jeito, com a placa do jeito que está. E são situações que eu incorro. Eu não posso cobrá-lo porque eu não consertei o televisor. Eu desmontei, fiz aquela vistoria que você viu e vi aquela peça danificada. E agora ele vai levar e vai ficar funcionando lá enquanto não der problema, vai usando. Tá bom? Tá certo? Procede o que eu tô falando? Com certeza procede. Então tá, o cliente daqui ao meu lado, querido. Boa sorte agora.